Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural começa agora. Confira os destaques desta edição. Máquinas a todo vapor. Depois de trocar a advocacia pela agricultura e substituir o plantio da cana-de-açúcar pelo milho, o produtor rural de Nossa Senhora das Dores inicia a colheita do grão na propriedade. Defensivo natural e de baixo custo. Vamos mostrar como é feito o preparo da chamada calda sulfocálcica, produto cada vez mais utilizado por agricultores do perímetro Califórnia em Canidé. A gente destaca também uma reportagem especial sobre um espaço criado na capital, que produz plantas alimentícias não convencionais, as punks. E ainda, coordenador de desenvolvimento rural da Endagro traz detalhes sobre a entrada em vigor do novo documento para o agricultor familiar ter acesso aos benefícios do PRONAF, o CAF. Esses são os assuntos desta edição. O Sergipe Rural de hoje começa agora. O estado de Sergipe deve colher até o início de 2023 a tradicional safra do milho. O estado, que é um dos principais produtores do grão no Nordeste, prevê bons números no campo, mesmo com todas as dificuldades causadas pela chuva, que este ano teve o volume acima do esperado. E em Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão, as máquinas estão a todo vapor. Nossa equipe visitou esta semana a propriedade do senhor Cristiano Barreto. A história dele é interessante. Advogado por formação, ele trocou o direito pela agricultura e substituiu a cana-de-açúcar pelo plantio do milho. E olha, deu certo. A reportagem é de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Cristiano é advogado de formação. Trabalhou na área, mas a tradição familiar fez ele deixar o exercício do direito de lado para se dedicar exclusivamente à agricultura. E a aposta dele é no milho. Eu sempre gostei da profissão de agricultura, apesar de ser formado em direito. Eu me criei no campo, né? E aí passei a voltar para o lado do campo profissionalmente e aqui fiquei. Eu comecei na agricultura na cana-de-açúcar, né? Só que nessa região aqui, que é Nossa Senhora das Dores, que eu já tinha uma propriedade aqui, a cultura mais adequada, na verdade, ela passou a ser o milho, porque é uma cultura que produz mais nessa região. É uma região bastante chuvosa, né? E aí a gente passou a cultivar o milho no lugar da cana-de-açúcar. Para apostar no milho, ele foi precavido e se cercou de informação técnica de qualidade e de tecnologia. Como eu não tinha experiência nessa cultura, eu procurei um técnico responsável, um engenheiro agrônomo, e desde o começo, desde 2017, que foi quando eu iniciei, que ele vem me dando apoio, vem me dando suporte, para ir tudo dando certo, né? A gente sempre tem que ter uma pessoa que entende para ir dando o suporte, já que minha área era outra. O engenheiro agrônomo Wilson Arantes está fazendo a consultoria de Cristiano desde o início da aposta no plantio do milho. O trabalho leva em conta vários aspectos para ser achada a solução ideal para cada produtor. O primeiro passo é entender, né, o perfil do cliente, ver qual é a necessidade que ele tinha, qual era o objetivo que ele tinha. A partir daí nós traçamos aí um trabalho a longo prazo, né? Porque a gente inicia um trabalho aí de coleta de amostra de solo, a gente vai definir qual híbrido vai ser trabalhado, qual o manejo, qual o espaçamento. E esse aí foi o pontapé inicial que nós demos aí para estar agregando aí tecnologia, né? Que faz parte e é muito importante. Está chegando aqui no nosso estado muita tecnologia que está agregando aí no desenvolvimento das lavouras e auxiliando o produtor rural. E foi esse o viés aí que nós escolhemos para poder dar início a esse trabalho. Com isso, agregando, né, em produtividade, agregando na solução de problemas que podem estar acontecendo durante todo o manejo da cultura. O preparo do solo, a escolha da semente mais adequada, o manejo de adubação e controle de praga e as tecnologias empregadas na área. Todos esses aspectos acabam impactando nos resultados com o plantio do grão. Essa área aqui é uma área nova, né? Área de segundo ano, é uma área que ele adquiriu ano passado e nós fizemos todo o processo de
coleta de amostra de solo, análise, fizemos a recomendação em cima da análise, calcário, adubação em cima da necessidade que nós encontramos, né? Observamos o híbrido, que é adaptado já aqui nessa região, aqui norte de Sergipe, que poderia tolerar a questão de nutrição, a parte de clima, né? E fizemos todo esse posicionamento, ajustamos voltado para o que Cristiano tinha de implemento, de estrutura na fazenda e implantamos na área. Cristiano plantou cerca de 300 hectares de terra em 3 propriedades diferentes. Nessa área aqui, a colheita está bem adiantada e é preciso trabalhar rápido, aproveitando o tempo firme para não atrapalhar a umidade ideal para a colheita. Realmente esse ano foi um ano de muito desafio, né? Porque choveu muito e às vezes quem é de fora acha que para a agricultura quanto mais chover melhor. Não é bem assim. A chuva às vezes atrapalha um pouco, infelizmente, é um fator que a gente não pode controlar e aí a chuva prejudicou bastante a produtividade desse ano. Mas a agricultura é assim, o ano que vem está aí chegando e para o ano que vem a gente espera um ano melhor. Para não atrapalhar os trabalhos do operador da colheitadeira, a entrevista precisou ser assim, em cima da máquina agrícola que estava sendo preparada para o abastecimento. Cuidado é sempre estar observando, né, fazendo a manutenção correta, né, diariamente e assim, ter cuidado, né, no trabalho, sempre andar no normal na medida de velocidade adequada, né, porque se você normalmente andar muito ligeiro, você vai derrubar o milho e vai ter perda. De acordo com o IBGE, a produção de milho em condições de sequeiro para a comercialização do grão tem safra estimada este ano 748.992 toneladas, garantindo a posição de Sergipe como o 4º maior produtor de milho do Nordeste e o 2º em produtividade, com média de 4.662 quilos por hectare. Como o preço da saca está baixo, entre R$ 70 e R$ 72, o milho colhido não está sendo vendido logo após a colheita. O grande vilão da safra de milho deste ano foi o fertilizante, que mais que dobrou de valor. Por isso, os agricultores têm apostado em armazenar o milho para conseguir obter o melhor preço de venda. O milho tem grande importância para a agricultura de Sergipe. O grão representa 52% da produção agrícola do estado. E este ano, a região de Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão, acabou sofrendo com excesso de chuva. A perda está em torno de 20%. Foi um ano muito atípico, muito diferente, né? Muita chuva dentro de todo o ciclo de desenvolvimento da cultura, né? Fase vegetativa, fase reprodutiva, muita chuva que contribuiu, né, infelizmente, com problemas de plantabilidade, manejo de defensivos, de herbicida, de fungicidas, inseticidas. Tivemos problemas aí na distribuição de nitrogenado também, a planta não conseguiu assimilar por causa do encharcamento, por causa de N fatores aí que a chuva, né, o excesso de chuva trouxe aqui para a nossa região. A região norte de Sergipe esse ano teve muitos problemas com encharcamento, veio agregando aí agora na colheita problemas de grão ardido, baixas produtividades. É uma coisa que cada ano é um ano, fazemos nossa parte, mas temos que pedir a Papai do Céu para nos ajudar também, faz parte. E agora a gente muda de assunto para falar sobre uma fonte natural de nutrientes para as plantas que é fácil de fazer e muito utilizada no combate à infestação de pragas na lavoura. É a calda sulfocálcica, uma alternativa orgânica para quem busca a produção de alimentos livre de veneno. Com baixo custo e de muita eficiência, a calda ganhou a preferência de muitos agricultores do perímetro irrigado Califórnia, mantido pelo governo do estado através da Cohidro, lá em Canindé de São Francisco. Acompanhe. Na propriedade de Joel, hoje é dia de preparação da calda sulfocálcica, preparada com 2 elementos, o enxofre e o cálcio. Vamos acompanhar a terceira aplicação, mas os resultados no pomar de goiabas foram animadores. Meus pés de goiaba viviam amarelo, querendo morrer. Aí eu chamei o seu Beto,
Aí eu, seu Beto, que resultado tá essas goiabas aqui? Tá tudo querendo morrer e não cresce a goiaba pequena e dura. Madura, amarelinha e dura por dentro. E que sistema? Aí ele me diz, seu Joel, aí é o ACA. Ah, pois vamos passar um enxofre, um cal, que isso aí vai resolver. Tanto a goiaba vai crescer e vai acabar com esse negócio da madeira doente. E foi mesmo. Quando eu cheguei na barca, estava minha goiaba toda morrendo. Aí, hoje eu só passei 2 vezes. Vai lá olhar a diferença dela, toda verde, cada as goiabonas, ele cresce, esse cal enxofre, ele cresce a goiaba, fica bonita, ficou limpa toda aí, agora tá boa tapada com isso. A propriedade de Joel fica no perímetro irrigado Califórnia, em Canindé do São Francisco, mantido pelo governo do estado através da Cohidro, e onde as temperaturas passam facilmente dos 30 graus. Por isso, Luiz Roberto, técnico agrícola da Cohidro, fez uma adaptação na forma tradicional do preparo, diluindo a solução. A vantagem da calda sulfocálcica, a mistura do cal virgem com enxofre, tinha com relação aqui em Canindé como se fosse assim uma suspeita, que talvez aqui não desse certo, porque o enxofre é quente. Mas o que foi que eu fiz para que chegássemos a esse ponto, de aqui está sendo um sucesso? A fórmula original da Embrapa é 2 quilos de enxofre para 1 quilo de cal e 10 litros de água. Quer dizer que fica um negócio muito condensado e muito forte. Como aqui é muito quente, aqui a temperatura é em torno de 35 graus, aí o que foi que eu fiz? Isso foi uma iniciativa da minha cabeça e deu certo, e está dando certo. Eu reduzi de 1 quilo para 1 quilo e aumentei o quantitativo de água para 20 litros. Quando na Embrapa era 2 quilos de enxofre para 1 de cal, eu botei 1 para 1 com 20 de água. E aí não queimou, não está queimando, e o efeito é eficácia. Para fazer a calda, coloque 1 quilo de cal virgem ou hidratada em 20 litros de água bem quente. Depois adicione o enxofre e deixe ferver por cerca de 1 hora, misturando de vez em quando para dissolver os sólidos e facilitar a aplicação com a bomba. Quando a mistura ficar marrom avermelhada, está pronta. Basta esfriar e coar se julgar necessário. A solução é alcalina e corrosiva, por isso que é imprescindível usar os equipamentos de proteção individual para proteger os olhos, o nariz, a boca e a pele. A faceira vai puxar a carroça com a bomba para a aplicação no pomar de goiabeiras. Para a absorção ser mais eficiente, aproveite horários mais frescos do dia para o líquido não evaporar com tanta facilidade. A calda sulfocálcica possui maior resultado quando utilizada de forma preventiva, mas é possível utilizar a preparação para reduzir o impacto das doenças. São 3 aplicações a cada 30 dias. Agora, dependendo da infestação maciça de insetos, aí você pode encurtar a cada 21 dias. Agora, é bom ressaltar que a calda, ela não tem assim um efeito prático curativo de imediato. Ela estanca o avanço do problema, mas o que está perdido, está perdido. O que está atacado, o que está lesionado, aquilo ali vai ficar. Mas quando florar, ela vem limpinha. Até porque não vai ter mais insetos, não vai ter mais fungo, nem vai ter mais ácaro. A calda sulfocálcica pode ser utilizada na maioria dos cultivos e é vantajosa tanto pelo baixo custo de produção, quanto pela acessibilidade de seus ingredientes. Joel já fez alguns testes em outros cultivos e aprovou. No milho, eu já apliquei que já matou a lagarta do cartucho. Na minha cenoura, graças a Deus, foi bom, topado. E nas uvas, num pé de uva lá também eu passei, matou tudo. Depois de pronta, a calda dura de 2 a 6 meses, se bem vedada em vasilhames plásticos. É importante ficar atento à recomendação da forma e do tempo entre aplicações. Não se deve colher, quando você aplicar,
você tem que passar 10 dias para após fazer a colheita. Tem que ter a carência de 10 dias. E tem que passar na árvore toda? É um banho geral, da parte da base, do tronco embaixo, nas folhas, dá um banho geral. É um banho assim realmente completo, entendeu? Dá um como se fosse, ninguém escapa da chuva, né? É por aí. Achou interessante os benefícios da cauda sulfocálcica? Então vai a dica. O produto não pode ser usado na época de florescimento das plantas e em mudas. A cauda é recomendada no processo de pós-poda, o que faz acelerar o processo de cicatrização dos troncos. E após utilizar o pulverizador, é importante que o mesmo seja bem higienizado para que não fiquem resquícios da substância no interior do vasilhame. A seguir, a gente destaca a entrada em vigor do novo documento para o agricultor familiar ter acesso aos benefícios do PRONAF. Sai a DAP e entra o CAF. Os detalhes depois do intervalo com o Sergipe Rural. Sergipe Rural de volta e a gente chama agora a sua atenção para as notícias da meteorologia. A sensação de calor vai aumentar nesta segunda quinzena do mês de novembro. A expectativa é o aumento das temperaturas já nos próximos dias em Sergipe. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte em todo o estado no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. No sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, pode ocorrer chuva rápida em áreas isoladas da região agreste. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 36 graus. No município de Cumbe, a temperatura deve chegar aos 34 graus, 35 em Carmópolis e 36 graus em Brejo Grande. Pessoal, o Cadastro Nacional da Agricultura, o CAF, passou a vigorar a partir deste mês em todo o país, em substituição à declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP. O CAF chega como uma ferramenta mais moderna para auxiliar o agricultor familiar a ter acesso às ações e programas sociais e políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda no campo. A repórter Patrícia Dantas conversou com o coordenador de desenvolvimento rural da Indagro, Ariosvaldo Bonfim, que trouxe mais detalhes sobre o assunto. Veja. Oi, Lícia, oi, Marcelo. Estou aqui na Indagro para conversar com Ari Bonfim, que é o coordenador de desenvolvimento rural, para falar de uma coisa que vai interessar para os agricultores como um todo. É que a DAP vai virar CAF. E Ari, explica para a gente o que é isso. A DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, né, que é o Programa de Agricultura Familiar, e vai se transformar em outra sigla. E quais são as principais diferenças? Vejam bem, a DAP é um documento, uma declaração de aptidão ao PRONAF, onde o produtor tem acesso, né, a crédito rural, algumas atividades, né, bancárias, e que o CAF ele amplificou a atividade, a ação da DAP, tá certo? Então, através da portaria 242 do Ministério da Agricultura, o CAF, que é o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, vai ter uma abrangência muito grande, e essa portaria ela estabelece os procedimentos, né, para o CAF. Então, assim, qualquer agricultor familiar que tiver interesse, né, ou tiver para ter acesso às políticas públicas do governo federal, terá que estar inscrito no CAF. Evidentemente que a pessoa que tem uma DAP que vai vencer ainda não tem necessidade de fazer o CAF. O CAF é feito à proporção que as pessoas vão vencendo a DAP e eles vão fazendo o CAF. Tá certo? Então é um documento assim, tipo guarda-chuva, onde ele abrange todas as políticas federal, desde o programa de habitação rural, garantias, programa de alimentação escolar, programa de aquisição de alimentos, enfim, todos os programas e projetos do governo federal serão necessários que as pessoas estejam inscritas no CAF. Então, Ari, o CAF começou a funcionar dia 1º de novembro, mas quem tem DAP válida vale por pelo menos cerca de 2 anos, né? Exato. E quais são, assim, então o agricultor
Precisa, claro, fazer toda a atualização, mas não precisa de tanta pressa. Vejam bem, a portaria 242 de /2021, e foi editada pelo Ministério da Agricultura, ela sofreu algumas prorrogações para efetivação do CAF, né? Porque, evidentemente, que para que a instituição, as entidades públicas de assistência técnica possam elaborar, possam providenciar, fazer esse documento para os agricultores, é necessário que estejam cadastrados todas as instituições, no caso a Indagro, no estado de Sergipe, e que também os técnicos estejam capacitados, estejam treinados para elaborar esse novo documento. Então, assim, o CAF é um documento muito mais complexo em termos de elaboração, porque depende de toda a renda das pessoas, rural, extra-rural, toda tem que escanear e encaminhar para o Ministério toda a documentação dos filhos, né, e fotografia, enfim, toda a documentação da família, porque o que se entende é que será um cadastro da unidade familiar de produção agrícola, e não do produtor em si, como era anteriormente. Então, diante da situação de alguns estados ainda não estarem aptos, vamos dizer assim, inscritos no Ministério, é que foi prorrogado por várias vezes, tá certo? No caso da Indagro, a Indagro é uma empresa que já vem se preocupando com isso há bastante tempo, desde que foi iniciado esse processo de transformação de DAP para CAF, onde já capacitamos 67 técnicos que estão realmente aptos a elaborar o CAF. Para o produtor, o que é preciso estar atento na hora que vai precisar fazer o CAF, e o que é preciso ficar atento para informar, para levar na Indagro? Como é que faz? Vejam bem, na emissão do CAF é necessário que o produtor chegue lá com todos os documentos, né, da família, dos filhos, né, enfim, da família completa, com identidade, CPF, né, no caso, também os dados da propriedade que ele, né, da unidade familiar, enfim, todos os documentos necessários, porque se faltar algum documento, o CAF não se consolida, né? Fica pendente lá até ele providenciar toda essa documentação. Então, a partir dessa data, 1º de novembro, ele já pode ir na Indagro para fazer o CAF, né? Se a DAP dele estiver vencida, sem problema nenhum. Os técnicos já estão aptos a fazerem isso. Lícia, Marcelo, tá aí as dicas de Ari, com vocês aí no estúdio. Depois do intervalo, você vai ver a reportagem sobre um espaço criado por uma organização não governamental da capital que produz plantas alimentícias não convencionais, as PANCs. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Sergipe Rural de volta, e agora com a participação de telespectadores que assistem ao programa e interagem com a gente nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro abraço vai para a senhora Maria José, que mora no povoado Sítio Velho, em Ribeirópolis, Sergipe. Um abraço também para o Heraldo Pereira, sergipano de Carira, que reside em Santa Cruz das Palmeiras, no estado de São Paulo. E ainda para o senhor Leonardo Braga, que nos assiste no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Todos eles nos acompanham pela PRP TV ou através do nosso canal no YouTube. Participe você também. E não esqueça de dizer o nome, o estado e a cidade onde mora. E essa semana, nossos repórteres foram conhecer um espaço da capital onde são comercializadas plantas alimentícias não convencionais, as chamadas PANCs. No local, que fica na zona de expansão de Aracaju, também funciona o cultivo de plantas da ONG Canto Vivo, que tem como uma das linhas de atuação a produção de mudas para arborização e reflorestamento. Confira. Nessa propriedade, na rodovia dos Náufragos, em Aracaju, por onde a gente olha, tem plantas. E o que elas têm em comum, além da beleza e colorido, são todas comestíveis, usadas de várias formas. Atualmente aqui no estado elas são muito utilizadas para finalização de pratos. Então, restaurantes, hotéis, bares utilizam para finalizar seus pratos, dar a cereja no bolo. Mas elas também são utilizadas como condimentos. Muitas delas têm picância, têm acidez, podem ser usadas em saladas, pigmentos. Então tem uma infinidade de usos para elas.
No espaço de estufa da empresa Vivenda estão dezenas de flores que impressionam pelo colorido. As begônias, amores perfeitos, rosas e tantas outras flores cultivadas aqui celebram a primavera, mas também a abertura de mercado que essas punks, plantas de alimentação não convencional, têm conquistado junto aos sergipanos. A demanda vem aumentando, a gente já tem a produção, só que a necessidade de fazer uma estufa para que as pessoas pudessem visitar, ter contato. Aí são flores comestíveis, algumas a gente já conhece, mas eu quero ver como é a produção. É orgânica como? Então, mostrar para as pessoas como que é, para que elas venham, provem, para matar essa curiosidade. E esse espaço aqui está sendo transformado numa espécie de jardim sensorial, para que visitantes e turistas possam conhecer de perto flores e plantas comestíveis. As plantas cultivadas aqui são comercializadas para bares e restaurantes de todo o estado. Flores e folhagens emprestam cor, sabor e beleza para drinks e pratos sofisticados. Na propriedade onde são cultivadas as punks, também é possível encontrar mudas frutíferas, ornamentais e de espécies nativas, usadas para reflorestamento e recomposição vegetal. É que parte do espaço da propriedade é cedido ao Instituto Canto Vivo de Preservação e Conscientização Ambiental. A gente produz mudas, sejam elas ornamentais, sejam elas árvores frutíferas, enfim, Mata Atlântica, tudo para captar recursos. Tudo que a gente vende é revertido para os projetos. Então, tem a parte pro abrigo, que a gente castra animais de rua, tem a manutenção dos animais que são fixos no abrigo, tem o reflorestamento, que agora a gente já vai voltar a atividades normais, fazendo plantios, seja no interior, seja na capital do estado. As plantas cultivadas aqui podem ser adquiridas pelo site e redes sociais do Instituto Canto Vivo. Uma ação que vai deixar a sua casa no clima de primavera e fazer você ficar engajado numa causa social. A gente sempre separa uma quantidade da produção para eventos, para ações, seja em parceria, seja da própria instituição. Então tem como as pessoas conseguirem tanto sementes, principalmente que a gente doa o ano todo mais de 1 milhão de sementes de árvores nativas. Seja pau-brasil, aroeira vermelha, vocês solicitam pelo site ou pelas redes sociais da instituição. Para adquirir, se você quer muito plantas do Instituto Canto Vivo para contribuir com o projeto, você pode ir nas nossas ecolojas. No Instagram, nas redes sociais, você tem como localizar onde é que tem uma loja próxima de você. Ou faz compra online mesmo. Então, tem várias alternativas. E a gente termina o Sergipe Rural de hoje por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para pgmsergiperural@gmail.com ou através do nosso número, anote aí, 99928-4631. E eu também aproveito o fim do programa para fazer um agradecimento em nome da nossa equipe, a repórter Ingrid Colasso. Ingrid esteve com a gente por quase 3 anos. Ela deixa nosso projeto e vai em busca de novos desafios na carreira profissional. E a gente aqui deseja muito boa sorte para você. Vai deixar saudades, mas a gente vai ficar aqui na torcida pelo seu sucesso. Obrigado, Ingrid. Semana que vem tem mais Sergipe Rural. Até lá. Até lá.